É a Leontina Neu. Pode trazer a Leontina Neu. Já está no YouTube transmitindo? Ótimo. Mais pra frente, a senhora tem que falar bem pertinho aqui desse microfone. Tá. Quando o juiz perguntar. Tá bom assim? Deixa eu pegar a identidade dela, tudo foi identificado, né? Perfeito. Podemos começar. Boa tarde, dona Leontina. Está me ouvindo? Boa tarde. Dona Leontina, seu sobrenome é parecido com o ofendido, a vítima, Odair. Qual que é a relação parentesca sua com ele? Eu sou mãe dele. Tá, então como a senhora é ascendente da vítima, mas da ré, Nilda Paula Rocha, a senhora tem algum parentesco, alguma relação? Não. Tá. É que me correu agora. Somente se a senhora tivesse alguma relação de parentesco com a ré, o seu depoimento seria qualificado como informante. O artigo 201 e parágrafos do Código de Processo Penal apenas exime a vítima, né, de prestar o compromisso e juízo, não familiares da vítima. No caso, somente se o senhor Odair Rogério Neu tivesse comparecido. Caso contrário, se a senhora tivesse alguma relação de parentesco com a ré. Aí sim o artigo 206 do Código de Processo Penal abrange ascendentes, descendentes, cônjuges do réu. Então, por essa razão, por ausência de previsão legal, vou ter que tomar o compromisso legal da senhora, tá? A senhora se compromete a dizer a verdade, tão somente a verdade, sob pena de responder criminalmente pelo crime de falso testemunho? Sim. A senhora foi arrolada pelo Ministério Público na fase do artigo 422 do CPP. Por essa razão, passa a palavra ao promotor. Boa tarde, senhora. Boa tarde. A senhora sabe por que foi que seu filho não pôde comparecer hoje? Não sei. Certo. Isso eu não sei. Ele atualmente ainda vive em união estável com a dona Nilda? Não. Não? Separado? Está constando aqui, eu verifiquei, senhora, que quando aconteceu a situação lá na casa, em que consta que a dona Nilda teria descido facadas no seu filho, consta também que ele agrediu ela, tem laudo de lesões corporais, ela bastante machucada. Quando aconteceu essa situação lá, antes eles tinham estado na sua casa, num churrasquinho, num encontro familiar? Sim, é isso? Estavam lá em casa. É verdade que também que nesse local lá onde estavam, era sua residência? Sim. Lá também estava a ex-mulher do seu filho? Sim. Por quê? Ela tem filhos, a senhora recebia os netos, por que ela estava lá? Não, sabe, porque ela teve muito tempo de convivência com ele, então ela se tornou amiga da gente, e sempre ela ia lá. Todo domingo ela ficava com a gente, entende? Ela não teve filhos com ele? Não. Quanto tempo ela viveu em união estável com seu filho, com o Odair? Eu não sei certo, mas bastante tempo. Foi mais de 10 anos, eu acho. E com a dona Nilda, que está aqui hoje, quanto tempo o seu filho viveu com ela? Eu não sei certo, mas mais ou menos uns 8 meses. Certo. A senhora tem conhecimento, a dona Nilda afirma isso, que o seu marido, o seu filho, algumas vezes desentendeu e agrediu ela, outras vezes? Eu não tenho conhecimento. Eu tenho porque diz que ele fala, né? Porque a gente não estava junto, não pode falar, né? Que ela sempre, quando ela bebia um pouco, ela era agressiva. Ela sempre trancava ele no quarto, ela fazia muita coisa. Isso que ele contava, porque a gente, como não estava junto, a gente não sabe. Certo, certo. Eu pediria que fosse mostrado o movimento 5.16, salvo engano, se é aí, viu? Porque aqui está como página 31, é um laudo de lesões corporais da vítima, Luciano. Os documentos enviados pela delegacia de polícia. Nenhuma ocasião a senhora convivia sempre com eles, com a dona Nilda e o seu filho Odair? Com meu filho, toda a vida eu convivi, né? Mas ela convivia mais ou menos, mas não era sempre assim. Sempre. Nenhuma vez a senhora viu nessa convivência a dona Nilda machucada? Não, não vi. Não posso falar porque eu não vi. Uhum.
Então, e ela falou que foi agredida algumas vezes, mas que não procurou a delegacia de polícia. Daí eu não sei. É um laudo, esse aí acho que é o prontuário, hein? É um laudo de lesões corporais. E esse é o que está no... eu falei errado, deixa eu ver aqui. 5.16, 5.16. Eu peguei errado. Falei errado, é 9.5. Vê se você acha agora aí. Aqui está constando, então. É isso? Isto, da dona Nilda. Pode aumentar um pouquinho, fazendo um favor. Aqui está constando, então, que a dona Nilda, depois da situação lá, que é o dia que esse crime ocorreu, ela pode baixar um pouquinho mais, ela teria sofrido essas agressões aí, olha, aparentando. Isso foi um médico que examinou ela. A senhora não soube disso? Não. Eu só soube de manhã cedo, quando ele já estava internado, mas disso eu não sei de nada. Que eu sei que ele contou que ele teve que que ela trancou tudo, trancou o portão, trancou tudo. Ele teve que pular por cima do muro. Eu acho que isso ela sabe. Ele teve que pular para pedir socorro, porque ele estava ferido, né? Quanto tempo ele ficou no hospital, senhora? Olha, ele ficou deu uns 6 dias, ele deu alta. Voltou para casa, começou a ficar ruim de novo, daí voltou, quase que foi a óbito. Daí ele ficou quase 2 meses internado. Só que foi para UTI, daí ele... Mas ficou muito mal. Parece fazer outra cirurgia, muita cirurgia. Parece que consta aqui que ele ficou no hospital uns dias, depois ele saiu e andou de moto. A senhora lembra disso? Isso eu não sei, isso eu não posso saber porque ele não mora comigo, eu não posso ser dos passos dele. Ele não relatou alguma coisa para a senhora? Não. Porque aí os pontos abriu, aí ele teve que voltar para o hospital. Então ele ficou um período no hospital, saiu e depois voltou. Voltou, ficou quase 2 meses daí internado. Porque daí tiveram que tirar até... Porque sim, o corte foi pequeno, mas foi profundo, né? Ele tinha antecedentes na polícia? Respondia algum processo? Não, que eu sei. Nunca teve não. nada? Bebia? Bebe, né? Pouco, bebe. Bebia. E lá nesse dia, nesse churrasco, nesse encontro, almoço na sua casa, lá eles discutiram, a dona Nilda e o seu filho? Mas, um pouquinho sim, mas só que ele bebeu pouco aquele dia. Daí, a hora de ir embora, daí, quando ele viu que... Daí ele foi embora e ela ficou mais um pouco, depois ela foi. Daí, depois o que aconteceu lá, a gente não sabe, porque só estavam os dois. Certo. A senhora soube quantas facadas ele levou? Que eu sei foi uma. Foi uma. E que região do corpo, a senhora sabe? Foi no abdômen dele, porque perfurou no intestino dele. Na barriga? Sim, barriga. Na barriga. Certo. Nada mais, senhora. Obrigado, senhora. Passa a palavra ao advogado da ré. Sem perguntas, excelência. Eu pergunto às juradas se tem alguma pergunta a fazer à testemunha. Caso tenha, o oficial vai levar caneta e papel. Alguma pergunta para fazer para a testemunha? Não? Então, depoimento encerrado. Estou liberado? Está liberado. Obrigada. Boa tarde, Nilda. Tá me Boa tarde. Nilda, agora vamos começar o interrogatório da senhora. O interrogatório, ela tem 2 partes. Primeira parte, eu farei perguntas de caráter pessoal. A senhora tem que me responder. Depois, sobre o fato narrado na denúncia, antes da gente começar, eu vou cientificá-la dos seus direitos em juízo, correto? Nilda, por gentileza, poderia me informar o seu endereço atual, o nome da rua, número da casa? Sim. Pode me dizer. Que eu pago aluguel, né? Daí, como a dona da casa que eu morava na rua Manaus, ela pediu a casa, né? Aí eu fui morar na rua Belo Horizonte. Rua Belo Horizonte. Isso, 156. 156, bairro? Vila C Velha. Vila C, Foz do Iguaçu mesmo. Isso. E a senhora está trabalhando atualmente? Eu trabalho na Copa, na Itaipu. Na Itaipu? Carteira assinada? Sim. Quanto que é? Você está ganhando por mês? Eu estava ganhando, acho que o salário era R$ 1.045 na minha carteira, entendeu? R$ 1.045. Isso. Dona Nilda, e a senhora tem estudo, escolaridade, estudou até que série, até que grau? Estudei até a 5ª série, porque eu engravidei, daí parei de ir na escola. Até a 5ª série. E a senhora falou que engravidou, a senhora tem quantos filhos? Tenho 3. 3 filhos. E o estado civil da senhora qual é? Solteira. Solteira. A senhora já foi presa antes por algum delito? Nunca. A senhora já respondeu algum processo criminal além desse de hoje? Não. Também não?
Dona Nilda, então a gente agora vai passar para a segunda fase do interrogatório e agora eu vou cientificá-la dos seus direitos em juízo. A senhora tem o direito de permanecer calada e nem responder as perguntas que lhe forem formuladas. O teu silêncio não importa em confissão e tampouco será interpretado em prejuízo de sua defesa, certo? Nilda, o processo que está em julgamento hoje pelo Conselho de Sentença versa sobre um fato ocorrido no entre a noite do dia 16 e madrugada do dia 17 de outubro de 2016, não, um domingo, né, a madrugada de domingo para segunda-feira, na verdade noite de domingo, madrugada de segunda-feira, no interior da residência onde a senhora vivia com a vítima, né, que seria a pessoa de Odair Rogério Neu. Narra a denúncia que a senhora teria produzido ferimentos, aliás, teria efetuado diversos golpes de faca contra o senhor Odair, né? Ele teria tido ferimentos na região do antebraço e também no abdômen, conforme o prontuário médico. Narra a denúncia também que o homicídio só não ocorreu, só não se consumou, porque o Odair ele teve um pronto atendimento médico, né? Um pronto e efetivo atendimento médico que evitou que ele viesse a óbito, que ele morresse. E também a denúncia narra uma qualificadora, que a senhora teria, né, dado as facadas no Odair, porque a senhora estaria com ciúmes da ex-companheira dele, o que seria um motivo fútil, né, esses golpes. Sobre esse fato, Nilda, a senhora gostaria de relatar sua versão dos fatos, confessar, a senhora nega ou a senhora quer ficar calada? Olha, a briga começou, que nem diz a mãe dele, né? Lá na casa dele, assim, ele foi para casa. Só que ele bebe muito e daí ele me agrediu em casa. Ele me agrediu bastante, que quebrou um ventilador em mim. E eu peguei para me defender, legítima defesa, eu peguei uma faca na cozinha. E só foi isso daí. Tá, e ele começou a te bater? Sim, me chutou muito, me quebrou um ventilador de ferro no meu ombro, que eu fui parar na delegacia depois. Tá, dona Nilda, é o seguinte, né, o ofendido não compareceu, então eu não tenho uma ideia, né, as juradas também não devem ter uma ideia como é que é o físico deles. A senhora poderia descrever o tamanho, o peso? Sim. Diga para nós. Ele é bem grande, ele é da altura... não tem nenhum policial grande aqui, mas ele é bem grande, assim, encorpado, entendeu? Você acha que ele mede o quê? 1,80 m? Sim, ele é bem mais alto. Eu fico pequenininha perto dele, assim. A senhora mede quanto? Eu tenho 1,50 m. E ele deveria o quê? Uns 20? Uns 30? Ele é bem grande e forte. Ele é forte? Sim. Mas ele é forte porque ele é gordo ou ele é forte porque ele é musculoso? Musculoso e um pouco de barriga. Um pouco de barriga? Qual é a idade dele? Ele tem acho que 43 agora, ou 44, uma coisa assim. Então na época ele teria uns 30, 42. 40 anos? 40... Acho que 42, se eu não me engano. Então ele é muito mais forte que você? Ele é forte, bem forte e agressivo. E a senhora só conseguiu se defender porque tinha uma faca? Sim. Porque ele me batia sempre, né? Mas... E um outro detalhe, a qualificadora que o Ministério Público imputa à senhora, que a senhora teria tido essa iniciativa porque estava com ciúmes da ex dele. Nunca tive ciúme, nunca. Ela sempre conversou comigo normalmente. Mas sim, quando eu ia na casa da mãe dele, que eu fui acho que umas 2 vezes ou 3. Ah, tá. Mas por que ele quis te agredir nesse dia? Porque ele bebia muito, sinceramente. A gente trabalhava na LAR antes, né? Eu trabalhava junto com ele quando eu conheci ele. Aí todas as quartas-feiras era folga da gente. E ele bebia totalmente nas quartas. Ele é alcoólatra? Eu acho que sim. E que tipo de bebida alcoólica que ele fazia uso? E ele usava também outras coisas. Droga? Isso. Que tipo de droga? Olha, eu não entendo essas coisas, mas eu sei que era uma coisa branca, que eu sempre encontrava no bolso da calça dele quando eu lavava. Branca em forma de pó? Isso. A senhora não sabe o nome dessa substância entorpecente? Olha, eu não entendo nada de droga, essas coisas. Mas ele era usuário. E quando usuário ele ficava agressivo? Sim, muito sempre? agressivo, sempre. E do nada ele brigava com a senhora? Sim, do nada. Ele bebia e já ficava louco dentro de casa. Tá. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público.
Boa tarde, senhora. Boa tarde. Essas situações que ocorria, vocês estavam há quanto tempo juntos mesmo? Olha, na minha contagem ia fazer 1 ano. Certo. Ele, quando ele foi ouvido em juízo, que vocês são ouvidos na delegacia, depois são ouvidos aqui no fórum, e hoje é a 3ª vez perante o júri. Quando ele foi ouvido aqui em juízo, ele reconheceu que ele atirou contra a senhora o ventilador. Sim. Chegou a quebrar esse ventilador? Quebrou tudinho dentro de casa, quebrou tudo em mim. Certo. Ele disse também que ele disse que ele estava embriagado. A senhora também bebeu naquele dia? Olha, eu tinha tomado acho que uns 3 copinhos lá com a mãe dele, lá na casa da mãe dele, daí fui para casa. Cerveja. Sim, só cerveja. Por que consta aqui que a senhora teria fechado o quarto? Não fechei quarto, eu só fechei a casa, não, só fechei o portão porque ele estava muito bêbado para não sair para a rua. Só isso. Mas se ele quiser sair para a rua e a senhora fechasse o portão, depois que ele saísse, ele não ia fazer nada contra a senhora? Não, porque ele sempre me batia, Daí... A senhora preferiu... Porque em casa tinha bebida? Ele bebeu em casa? Sim, assim que ele veio da mãe dele, ele comprou cerveja no caminho, que é uma distribuidora chamada Glaia, que fica aí no destino que era para Andradina. Ele fala que ele relatou, ele fala que ele pulou o portão, conseguiu pular o portão e pedir socorro. Não, ele pulou o portão porque a gente não achava a chave na hora, entendeu? Daí eu liguei para minha filha em seguida, né? Para minha filha chamar o socorro ainda para ele. A senhora ligou para sua filha? Sim, liguei para minha filha porque minha filha sabia das coisas que aconteciam, que eu contava para ela, entendeu? A senhora deu um golpe, mais de um golpe? Não dei golpe nenhum, só foi ele que encostou na faca. Eu estava com a faca, ele encostou. Ah, a senhora estava com a faca na mão e ele sim, na hora dos empurra ali? De bêbado, caindo de bêbado, ele que encostou na faca. Certo. E a senhora em nenhum momento a senhora desceria outros golpes? Não, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Certo. E hoje a senhora vive em união estável com outra pessoa, dona Nilda? Outra pessoa? Não. Não. A senhora Só eu e meu filho em casa. Só a senhora aí? Meu filho e meu neto. A senhora falava... O seu filho estava aí, inclusive, para ser ouvido, né? Sim, Espaço, né? Sim, o Rafael. A senhora falava que se ele se parasse da senhora, a senhora ia matar ele? Nunca. Ele falava, contava que ele me dava e ia me matar. Ele falava. Tem um laudo de lesões corporais que a senhora compareceu na delegacia, foi examinada por um médico no ML. Sim. E consta lesões superficiais, então lesões graves. Mas a senhora alegou que a senhora sofreu agressões outras vezes, é verdade? Sim. Mas a senhora registrou na polícia alguma vez? Porque eu tinha medo, porque ele falava para mim se eu ia na delegacia, ele fazia pior. Daí eu fiquei com medo. Dessa última vez, quem me levou foi até o pai da Silvia, que é da Polícia Federal, ele que me indicou, vai na delegacia e registra um boletim de ocorrência. A senhora registrou? Sim, daí o filho dele é da Polícia Civil, que o restaurante fica em frente à faculdade, que agora acho que não tem mais o restaurante. Mas isso agora, dessa vez, da facada? Da facada, só. Que ele alega que sofreu. Isso. Certo. E depois desse golpe, dessa situação que a senhora alega que não deu facada, que ele encostou na senhora e se machucou, está constando que ele ficou uns dias no hospital, ele tinha moto? Moto? Motocicleta? Não, ele mesmo me contou, depois que ele saiu do hospital, ele até me ligou. Ele contou que pegou essa moto bêbado para ir até a minha casa, não sei fazer o quê. Ele disse que ele ia na sua casa pegar uns pertences. Ele fala, eu peguei e saí de moto, não devia ter saído de moto. Ele mesmo fala em juízo. Eu não devia ter saído de moto, porque aí piorou, parece, né? Sim, mas ele não tinha pertences nenhum na minha casa, que a casa que ele morava era aqui, perto da faculdade. Mas ele não tinha pertences na casa da senhora? Tinha, só que ele podia ir qualquer hora na casa dele, que eu não estava mais lá, porque quando aconteceu esse fato, o policial falou para mim, dona Nilda, pega essas coisas e vai embora. Eu só peguei minha roupa e fui embora. E essa casa era dele? Essa casa era dele ou vocês pagavam aluguel? A gente pagava aluguel. Mas então a senhora saiu da casa logo depois? Sim, o policial me aconselhou a sair, para não ficar na casa. Uhum. E depois disso, hoje ele não teve aqui para falar, não sei, a mãe dele disse que não sabe porque que ele não veio. Uhum. Depois disso, vocês tiveram um convívio tranquilo, pelo menos? Sim, a gente conversava normalmente. Uhum. Mas cada um cuidando da sua vida? Sim. Uhum. A senhora alega que não estava embriagada nesse dia? Não, eu só tinha tomado mesmo uns 3 copinhos só, mais nada. Tá certo. Nada mais pelo Ministério Público, Excelência. Passa a palavra, advogado da ré. Boa tarde, senhora Nilda. Boa tarde. A senhora poderia levantar um pouquinho? Levantar? Você poderia demonstrar onde foi as lesões que ele causou na senhora? No braço, na barriga e nas pernas. E na parte íntima que ele me chutou, né?
Eu não quis tirar, eu estava de calça jeans nesse dia. Então foram várias lesões. Sim, sim. Quem que é tal de Silvia? A Silvia era dona do restaurante, que o pai dela é da Polícia Federal e o irmão dela é da Civil, aqui do Quinto, aqui da Paraná. Então foi essa Silvia que orientou a senhora também, deu uma coragem para ir na delegacia. Eu cheguei toda machucada, sangrada lá no restaurante, que eu trabalhava no restaurante dela antes. Ah, então chegar tudo machucada, que ela perguntou o que aconteceu. Ela viu aquilo, dela falou, não, meu pai vai te levar na delegacia. Vai te levar na delegacia? Posso dar? Pode, eu vou te levar na delegacia e você vai lá e faz tudo, o corpo de delito, essas coisas, e depois vai na delegacia da mulher. Aí eles me levaram de carro, tudinho. Daí me trouxeram de volta, aí ele voltou ali no restaurante para poder me agredir no restaurante deles ainda. Consta aqui no processo que tanto a senhora fala como, né, a vítima fala, que vocês voltaram até a sair junto após isso daí. Sim. Então aquela briga então ficou resolvida. Sim, foi resolvido, não tem... Satisfeito, Excelência. Excelência. Vossa Excelência permitiu, o advogado achar pertinente também, no laudo, ela disse que ela não permitiu que o médico examinasse ela nos membros inferiores. E ela disse agora que ela foi chutada na parte. Sim. Se o doutor permitir que uma nova inquirição? Tá, eu defiro as reperguntas e passo a palavra final à defesa antes das juradas, é claro. Se a senhora sofreu, a senhora escreveu, e agora quando a advogada pediu, É, né? a senhora escreveu que a senhora sofreu um chute nas partes Na parte íntimas. íntima, sim, Certo. isso, foi parte sim. frontal. Sim, E aí, quando a senhora foi examinada pelo médico, o médico diz lá escoriações, equimose, lateral do braço, lateral do hemitórax. Sim. Mas diz assim, a periciada não permitiu ser examinada em membros inferiores. isso que eu estava de calça jeans e estava com vergonha. Mas a senhora ficou com Que era- inchaço, ficou machucada? Sim, fiquei Ficou dias machucada. inchaço. Tá certo, seria isso, doutor, da minha parte. A defesa? Não, estou satisfeito com a pergunta dele, Excelência. Perguntas juradas, se tiver alguma pergunta a fazer a ré, o oficial vai levar papel e caneta. Senhora Nilda, a jurada faz duas perguntas. A primeira, qual a idade dos seus 3 filhos? Meu filho mais velho agora está com 32. São 3, né? São 3. Aí tem a menina que tem 28 anos, que é a Ana Paula. Aí tem o Jefferson, que tem 25 anos. 32, E 28. 28 e 25. Isso. A segunda pergunta, a jurada te questiona se a senhora nunca solicitou medida protetiva contra o Odair? Eu tenho, só dessa vez, né, que eu fui na delegacia. Eu nunca tinha ido em delegacia, entendeu? Tá, na data do fato que está sendo julgado hoje, ou seja, entre o dia 16 e 17 de outubro de 2016, a senhora já tinha alguma medida protetiva a favor da senhora em 2016? 2016. Foi assim que eu saí daqui da delegacia aqui da homicídio, e fui na delegacia da mulher. Eles me deram o papel, tá até comigo ali o papel. Isso é datado de quando? Acho que não sei se é medida protetiva. Você não tem certeza? Tá na minha bolsa. Mas a senhora lembra de ter ido na delegacia? Sim, fui na delegacia da mulher tudinho, contei tudo. E o ano que foi, a senhora se recorda também ou não? Oi? O ano que a senhora solicitou essa medida, a senhora requereu essa medida protetiva, a senhora se recorda? Sim, acho que foi foi logo assim em seguida, entendeu? Foi em seguida. Porque no que eu saí da delegacia aqui da homicídio, eu fui na delegacia da mulher. No mesmo dia. Mas isso foi antes ou depois da facada? Que o... Já tinha acontecido duas facadas. já tinha acontecido? Já tinha. Você pediu a medida protetiva Sim. depois do fato de hoje, né? Então, Sim. entendi. Eu pergunto se a jurada está satisfeita ou quer... Sim, tá até ali na minha bolsa, o papel. Satisfeita a jurada? Alguma outra jurada tem alguma pergunta a mais a fazer? Estão satisfeitas? Então, eu dou por encerrado o interrogatório da ré Nilda. Obrigada. Matéria de fato submetida à apreciação e julgamento em data de hoje. Dr. Carlos Moreno está com a palavra, 1h30, cronometrados. Obrigado, doutor. Meritíssimo juiz de direito, doutor Hugo Michelini, saudação do Ministério Público a vossa pessoa, mais um júri, excelente, parabéns pelo seu trabalho. Mais esse mês nós temos 5, mês que vem mais 5, depois maio são 11. Temos muitos júris a fazer aí. Muitos júris. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. doutor. Doutor defensor Elisandro Aguirre, que já atuamos juntos várias vezes. Parabéns também pela sua atuação, doutor. Lembro que o senhor muitas vezes atuou como
advogado dativo, nomeado gratuitamente para fazer a defesa de réus que não podem pagar. Então valorizamos o trabalho do senhor e da sua profissão, que é muito bonita, a do advogado, e principalmente quando ele age em prol das pessoas necessitadas. Parabéns. Doutora advogada, que também está acompanhando, e talvez fale alguma coisa, mas nós teremos uma debutar daqui uns dias no júri, né? Vai falar daqui a pouco com a gente. Saudação do Ministério Público. Dona Nilda. Senhores policiais, saudação do Ministério Público também. A valorização nossa ao trabalho dos senhores. É um trabalho difícil, sai de casa deixando suas famílias para proteger, outras ficam tarde, correm risco. Parabéns pelo trabalho dos senhores. Senhores jurados, os senhores que nós saudamos ao final, os senhores são juízes de fato. Os senhores no dia a dia dos senhores, seja na profissão que os senhores têm de professor, de estudante, trabalha em empresa, ou mesmo dona de casa, que a dona de casa trabalha muito mais, às vezes, do que a mulher que trabalha fora, a gente sabe disso. Então, os senhores, diferente do dia a dia dos senhores, os senhores hoje são juízes. E os senhores são juízes, o julgamento dos senhores será com base nas respostas. Quando vão ser formuladas perguntas para os senhores vão responder sim e não. Os senhores vão receber, no início da votação de cada quesito, os senhores vão receber 2 cédulas, uma sim e uma não. E quando for perguntado, houve o golpe de faca no dia tal, os senhores vão escolher a palavra sim, porque tem laudo, tem prontuário, que houve essas lesões corporais. Depois vai ser perguntado se foi a dona Nilda. Nós pedimos que os senhores votem sim também. Depois vai ser perguntado se o jurado absolve a vítima, a dona Nilda, a ré, acusada. E aí é que os senhores irão decidir o voto dos senhores. Nós vamos expor para os senhores esses fatos. Então, a posição dos senhores é uma posição muito importante, que os senhores representam a sociedade que está julgando uma pessoa. A maioria dos crimes, o furto, o roubo, o estelionato, o julgador, o magistrado, ele julga sozinho, analisando as provas do processo, o que as testemunhas falaram, o que a vítima do roubo falou, o que a vítima do estelionato falou, o que as testemunhas dos policiais falaram, e aí ele vê as alegações do promotor, vê as alegações da defesa, e ele sozinho condena ou absolve. No tribunal do júri, não ocorre assim. No final, depois de ouvir vítima sobrevivente, que é esse senhor que não veio aqui hoje, o senhor Odair, mas foi ouvido em juízo, que acontece depoimentos de testemunhas, policiais e vítima na delegacia. Depois acontece depoimento dessas mesmas pessoas em juízo, numa das varas criminais. E quando é do tribunal do júri, no final o juiz analisa isso tudo e ele não diz condena ou absolve, ele diz pronuncio, encaminho o réu ou a ré ao conselho de sentença, que é o corpo de jurados. E é marcada essa data, vem 25 pessoas da sociedade e são sorteados as 7 pessoas. Tanto o promotor como o defensor podem recusar 3 pessoas sem dizer o motivo dessa recusa. Nós pediríamos para o senhor só um momentinho. Na verdade, a máscara de pano, ela desliza mais e ela sai, então não protege tanto. Então os senhores irão, serão os juízes de fato, e quando for responder as perguntas, o magistrado vai explicar para os senhores podem tirar dúvidas durante o quesito, mas não pode dizer, por exemplo, demonstrar como que os senhores estão entendendo em absolver ou em condenar. A pergunta sempre deve ser de uma forma que não expõe o voto dos senhores. Mas se os senhores tiverem dúvida, o juiz vai explicar a votação. Então a dona Nilda, ela está respondendo aqui hoje um processo por tentativa de homicídio, porque ela teria tentado tirar a vida do Odair. O Odair tem um golpe de faca, esse golpe foi profundo de certa forma, tanto é que ele ficou hospitalizado. Depois, quando o senhor Odair é ouvido aqui no fórum, o senhor Odair fala que eu saí do hospital e eu fui andar de moto, eu não devia ter feito isso, porque ele alega que teria ido na casa buscar algumas coisas dela. O certo é que ele se colocou em risco para piorar essa situação. E piorou, voltou para o hospital e correu o risco de morte. Né? Então a gente não pode também pensar que de repente ficou 8 dias no hospital, 10 dias. Tudo
nas costas da dona Nilda. O senhor Odair teve a sua parcela de responsabilidade, não vamos falar em culpa, de responsabilidade nesse ato dele ter que voltar a se hospitalizar. Alega-se então que houve essa situação na casa da mãe do réu, da vítima, da mãe do senhor Odair, que foi ouvida aqui hoje, e lá estava a ex-mulher do Odair. Porque viveu 10 anos com o Odair, a mãe tem convivência, chamou. E aí acabou gerando discussão lá. Ela disse que não presenciou, mas houve discussão. Foram para casa, continuaram a discussão. O réu bebia, a mãe reconheceu que bebia. A dona Nilda disse que não estava bêbada, mas que tomou 3 copinhos de cerveja. Talvez poderia estar embriagada também. Talvez é uma coisa a pensar em não tomar mais nem um copinho de cerveja, que álcool, de forma alguma, é uma coisa que ajuda as pessoas, deprime as pessoas. Vou tomar uma bebida para alegrar. Depressão, daqui a pouco está chorando, daqui a pouco está lembrando. Então o álcool é um dos os piores males da sociedade. É muito difícil, muitas vezes, de abandonar o alcoolismo. E a gente vê vários casos de famílias se separando. Vou tomar um vinho, que vinho faz bem para a saúde. Respeito quem gosta, mas álcool não faz bem. Álcool leva muitas vezes a isso. Então talvez, se a pessoa que bebe, muitas vezes o cara está parando de beber ou quer parar de beber, mas a família bebe. Então coloca a bebida na mesa, é como se fosse um chamariz, é difícil. Então quando a família tem um alcoólatra, a família toda tem que se unir e deixar de beber realmente. Mas eu tenho direito, tem, mas então beba longe da pessoa. A gente tem visto na sociedade como é difícil a pessoa abandonar o alcoolismo. Muito grave o alcoolismo. E esse senhor bebia. A mulher, a mãe dele fala que ele bebia. Essa situação, senhores, da tentativa de homicídio, para você dizer que a dona Nilda tentou matar realmente o senhor Odair, quer dizer que ela estava dando os golpes de faca nele, e ele se defendeu e ela não conseguiu. Ou ele fugiu, ou alguém chegou e intercedeu. Isso é o que diz no Código Penal, a situação de que a pessoa interrompe. Então, o Código Penal diz matar alguém, 121, homicídio. E depois diz quando a pessoa mata por motivo fútil. Motivo fútil é homicídio qualificado. Homicídio simples, a morte de alguém nunca é uma coisa simples, mas diz simples no Código Penal porque é um homicídio que não é qualificado. É um homicídio que não tem emboscada, que não tem envenenamento, que não tem fogo. Muitas vezes a pessoa tem fogo ao outro. Quando não tem qualificadoras, é homicídio simples. Ela está respondendo por homicídio qualificado, motivo fútil, que seria o ciúmes. Isso de ciúmes ser fútil ou não ser fútil, a jurisprudência, os tribunais, volta e meia, decidem diferente. Alguns tribunais entendem, alguns julgamentos entendem que não. Ciúme não é uma coisa pequena, fútil é pequeno. A pessoa bate no trânsito, um toma a vaga do outro no trânsito, o cara desce do carro e mata. Isso é pequeno, isso é fútil. A pessoa chega em casa, a mulher fez o almoço 9 horas da noite, 8 horas, o cara chega meia-noite, o almoço está frio, mata a mulher. Isso é um motivo pequeno, motivo fútil. Agora o ciúme muitas vezes pode não ser um motivo fútil, porque envolve relacionamento, envolve compromisso, envolve fidelidade. Mas muitas vezes os tribunais têm aceito que isso é qualificado. Isso é mais grave. Sendo qualificado, a pena dela partiria de 12 anos. 12 a 30 anos, a dona Nilda. E diminui quanto pela tentativa? Porque o senhor Odair não faleceu. A mãe diz que ele não veio aqui, ela não sabe porque ele não veio aqui, mas ele poderia estar aqui hoje e poderia relatar os fatos. Diferente da dona Nilda, iguais, não veio. Então, essa situação da tentativa diminui a pena, o juiz vai diminuir de 1/3 a 2/3. E como é que o juiz diminui? Quanto que a dona Nilda caminhou para chegar no final morte? A pessoa correu risco, foram vários golpes, os golpes atingiram a região letal. Então, nesse caminhar dela na execução do crime, se ela caminhou muito, o juiz diminui o mínimo. Então, se a pessoa está condenando a homicídio 6 anos, diminui 1/3, que é 2. Então, diminui 2 anos. Se não, ao contrário, muitas vezes acontece, senhoras, tentativa de homicídio em que a vítima não sofre um arranhão. Quando o réu ou a ré efetua disparos, descarrega o revólver ou a pistola e não acerta nenhum tiro. É chamada tentativa branca. Tentativa branca e não cruenta, não houve sangue.
E ainda é tentativa de homicídio. Ah, mas a pessoa não sofreu nenhum disparo, mas a pessoa tentou matar. Então iniciou os atos de execução. Pegou uma arma municiada, apontou na direção da pessoa, efetuou 1, 2, 3 disparos. Isso é tentativa de homicídio. Por que não ocorreu o homicídio? Porque circunstâncias alheias à vontade do agente atirando, que é a má pontaria dele. Então, quando ocorre uma tentativa dessa que não acerta nenhum tiro, o juiz, ao diminuir a pena, o juiz diminui, porque a pena pode ser diminuída na tentativa, de 1/3 a 2/3. O juiz diminui 2/3. Então ele tira 4 anos. A pessoa tentou matar realmente, desferiu o tiro, descarregou o revólver, mas não acertou nenhum tiro. Então o juiz tira 4 anos e a pessoa sai condenada por homicídio simples em 2 anos. No caso dela, que a pena é 12 anos, então 12 anos, se o juiz entendeu que ela merece diminuir a pena pouco, o juiz vai tirar 4 anos, ela sairia daqui condenada a 8. Se o juiz entender que ela caminhou pouco na execução do crime, porque ela deu esse golpe e não desferiu mais golpes nenhum, o juiz tiraria 8, que é 2/3, e ela sairia daqui condenada a 4 anos. Isso em sendo ela condenada. O que nós propomos para os senhores é analisar se ela quis matar realmente o seu Odair. Ela alega que estava com a faca e ele foi contra ela. Talvez ela tenha dado um golpe. Ela disse que não. Ela disse que ele que veio na direção dela. Mas se eles lutaram, caíram para o chão, como é que foi que esse golpe foi tão profundo que precisou ficar vários dias hospitalizado? Ele confessa no depoimento dele em juízo que ele saiu de moto depois do hospital, que ele não devia ter saído, tal. Ele confessa que ele jogou o ventilador contra ela. Tem o laudo de lesões corporais que nós mostramos aqui para a mãe do réu. A gente sabe que para mãe, o filho dificilmente faz coisa errada. Infelizmente. Muitas vezes a mãe passa a mão na cabeça, a mãe às vezes faz ouvidos moucos, não ouve. Acontece. Talvez tenha ocorrido realmente outras agressões. Ele alega que houve outras situações que ela agrediu ele e ele agrediu ela. Ele alega. Teve outras situações, mas ela veio me agredir, eu agredi ela também. Certo é que ela não procurou a delegacia outras vezes. Então, às vezes, quando acontece uma situação dessa, da mulher que toma uma atitude desse tipo, fica, mas será que é verdade? Por que não procurou a polícia antes? Então, a maior defesa da mulher é procurar realmente a polícia. É registrar, é ir morar na casa, mudar de endereço, às vezes se proteger, porque às vezes a polícia não pode estar 24 horas acompanhando, botar um guarda, um policial na frente da casa. Então a pessoa tem que procurar se proteger também. Né? Então o registro na polícia é muito interessante. E pelo que consta, a dona Nilda não tinha registrado antes. Eu peço que seja mostrado o movimento 9.5, que é o laudo de lesões corporais. Nesse laudo de lesões corporais diz ali... Pode abaixar um pouquinho mais? As lesões que a dona Nilda sofreu. Ó, edema subgaleal em região paritemporal. Pode subir um pouquinho só para ver o nome dela ali, Luciano, fazendo um favor? Ó. Lesões corporais de Nilda Paula, identificada tal, natural de Umuarama, cor ignorada, estado civil. Ele é encaminhada pela delegacia, que é o ML que faz esse laudo, para realizar um exame de lesões corporais referente a uma agressão sofrida no dia 16/10/2016, por volta de 17 horas em uma residência. Agressões em que houve agressões que ela sofreu e depois houve o senhor Odair levando esse golpe de faca. Então pode baixar um pouquinho mais. Diz aqui, não diz coisas severas, não tem fratura, mas tem edema. Região paritemporal, esquerda, região da cabeça, temporal, têmpora. Escoriação em número de 3 na região lateral superior do hemitórax. Tórax é a região do abdômen. Hemitórax é mais na lateral. Região número de 2, equimose, região lateral do hemitórax esquerdo. Equimose, que é um inchaço, né? A equimose, fica o vermelhão, em região lateral do terço médio do braço. Equimose em região posterior do terço médio do braço esquerdo. Múltiplas escoriações, mais equimose, região lateral do antebraço. Escoriações número de 2, tal. E diz aqui que a periciada não permitiu ser examinada em membros inferiores. Ela não fala na delegacia de polícia sobre essa situação especificamente nos membros inferiores. Mas hoje aqui ela esclareceu que ela sofreu um chute na região íntima, que ela
não quis por isso sofrer essa perícia. Então, senhoras, a dona Nilda, ela teria sofrido essas agressões e nesse calor das agressões teria ocorrido esse golpe. Se a pessoa dá um golpe apenas e a vítima está ali esfaqueada, ela poderia dar outros golpes. Não deu. Então, não está demonstrado a vontade de matar. Porque a vontade de matar, ela não para, às vezes, com um golpe só. Ainda mais que o portão estava fechado. E por que o portão fechado? Talvez por ciúmes. Se ele vai para a rua, vai beber, vai ficar com outra mulher, então fecha o portão. Trata que nem criança, porque às vezes o bêbado, você acaba tratando que nem criança. Você dá bronca, e não adianta, né? Vai brigar com o bêbado quebra a casa inteira, bate. Então a mulher tem que conversar depois, no momento que o cara não está embriagado. E aí, você vai tomar seu caminho, eu vou tomar o meu, você vai parar de beber ou vamos separar? E dá uma dura na pessoa, porque senão a pessoa não para. Mas conversar com o bêbado, chamar a atenção dele no momento que está embriagado, é muito difícil. É porque ele fica agressivo e vai agredir a pessoa. Não vai ouvir com a razão. Mas ela preferiu trancar o portão. Aí consta a mãe dele que ele teve que pular o portão para ir para socorro. Embora a dona Nilda diz que ligou para a filha dela. Então, se ele não pula o portão, iria ser proporcionado esse socorro, porque ela estava com a faca ali e não desceria outros golpes. Então, senhores, o Ministério Público pede para os senhores que concordem com a tese da dona Nilda, de que ela não tentou matar o senhor Odair, mas que essa lesão ocorreu no entreveiro da luta, que seria, então, a tese da legítima defesa. Se a gente fosse pensar que ela não quis matar, mas ela lesionou ele porque quis, então ela iria responder por lesões corporais, que é um delito menor um pouco do que a tentativa de homicídio, né? A lesão corporal tem uma pena pequena, o homicídio parte de 6 anos. O que nós pedimos é que os senhores votem no sentido de que ela não iniciou os atos de execução, né? Então, ela desferiu esse golpe, mas ela merece ser absolvida pela legítima defesa. E o Ministério Público assim age, não porque é dia da mulher, nada por isso, mas porque os fatos demonstram nesse sentido de que deve ser absolvido dona Nilda. Há casos em que o Ministério Público se debate, hoje é que nós não vamos para a réplica, né? A gente fala uma primeira parte, o doutor defensor vai falar uma segunda parte, e depois, muitas vezes, o Ministério Público pode vir para a réplica, e aí fala mais 1 hora. E o doutor defensor fala mais 1 hora. Hoje nós não vamos, nós estamos falando nossa fala com o tempo pequeno aqui, não vamos para a réplica, porque tanto o Ministério Público como a defesa entendem que essa senhora deve ser absolvida. Então, às vezes, o trabalho dos senhores que estão vindo a primeira vez, muitas vezes é mais difícil, porque vai decidir, mas o promotor pediu para votar sim, e o advogado pediu para votar não. E agora fica na indecisão, mas vou decidir. Hoje aqui, tanto o Ministério Público como a defesa estão no mesmo sentido. É claro que os senhores são soberanos. Se os senhores entenderem, o promotor pediu para votar sim a absolvição, mas eu não concordo. Os senhores votem não. Porque o critério é íntimo dos senhores. O juiz, Dr. Hugo Michelini, quando ele faz a sentença, e ele escreve lá, aumento a pena porque a vítima tinha filhos e deixou as pessoas no abandono, tal, aumenta a pena do réu. Aumenta a pena do réu porque era um local que tinha várias pessoas, o réu poderia ter matado. Então, cada vez que ele aumenta ou diminui a pena, ele motiva, ele escreve. Os senhores não. Os senhores, quando votam, a convicção íntima dos senhores. Os senhores não devem obrigação a ninguém. Se os senhores não quiserem, os senhores não conversem sobre isso com ninguém depois, ou compartilhem a experiência, não precisa falar o voto, mas compartilhem a experiência, porque muitas coisas que os senhores vão assistir aqui, vão ouvir, são coisas do dia a dia, que os senhores poderão aconselhar familiares, aconselhar vizinhos, pessoas que se envolvam em crimes. Os senhores são pessoas selecionadas pela sociedade para estar aqui e votar e decidir o futuro, o destino de uma pessoa. Então, os senhores são pessoas abalizadas pelo dia a dia que os senhores têm. Os senhores estão sendo chamados aqui hoje para serem juízes. Então, nós pedimos isso, senhores, quando forem votarem os quesitos, se houve o golpe de faca, houve, tem lesão corporal, tem um prontuário médico, não tem laudo, porque ele não compareceu no ML, mas tem o prontuário do hospital. Então, houve as lesões corporais. Foi a dona Nilda quem efetuou esse golpe? Foi. Deve ela ser absolvida? Entendemos que sim.
E quando os senhores votarem sim pela absolvição, nós não iríamos votar o último quesito, que é da qualificadora. Porque se for perguntado, a dona Nilda merece ser absolvida, e os senhores falarem não, vai continuar e o juiz vai perguntar para os senhores se ela, já que ela não deve ser absolvida, ela está sendo condenada, se ela agiu por motivo fútil. Se ela deu esse golpe por motivo pequeno, por uma coisa de ciúme dela, se o ciúme é um motivo pequeno. E nós achamos que não, nesse caso. Não há motivo fútil aí. Houve essa situação de bate-boca, de xingamento, ele estava bêbado, e ela acabou tomando essa atitude. Tem a situação do ventilador, que ela fala que ele jogou o ventilador nela, ele fala, quando ele é ouvido, que ele realmente jogou o ventilador nela. Então tem pontos em que o que ela fala coincide com o que a vítima fala. Então por isso o órgão acusador, que não é só para acusar, mas o nome é promotor de justiça, é para promover a justiça. No nosso entendimento, nesse caso, promover a justiça é absolver a dona Nilda. Obrigado, senhores. Podemos passar para a defesa ou querem um intervalo para a toalete? Podemos ir direto, então? Então eu concedo a palavra ao digno defensor para se pronunciar pelo tempo de 1h30. Esclareço novamente que nenhuma das partes poderá fazer referência ao previsto no artigo 478, incisos 1 e 2 do CPP, e não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis e que guarde relação com a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento em data de hoje. Doutor, está com a palavra, 1h30, cronometrados. Rendo minhas saudações ao magistrado, uma pessoa não só culta na seara forense, porque é presumido que passar concurso para juiz exige muita dedicação, muito suor e se privar de várias coisas. E se hoje Vossa Excelência é um juiz, passou por isso e com certeza sabe os dias que ficou estudando. E hoje faz jus a esse estudo e exerce com maestria. Chega um momento que a gente pensa, vou ser juiz, me dedico, mas essa dedicação, eu penso o seguinte, Excelência, que é para dar para a sociedade essas horas de estudos, de vivência, uma sentença correta. Porque é esse o juramento que Vossa Excelência quis, como trabalho, julgar o cidadão. Se está certo, se está errado. E para isso exige de uma pessoa humana uma sensibilidade que o doutor, como juiz, sabe o que estou falando. E pelo conhecimento que tem em vosso trabalho em outras comarcas, é um juiz assim que merece uma atenção especial, merece sim ser louvado, não por apologia, e sim por uma sinceridade do seu trabalho e pelo compromisso com a justiça. Mas receber as minhas saudações a Vossa Excelência. Promotor, doutor Moreno, promotor combativo, já tivemos vários júris aqui, e sempre eu respeito debates calorados, mas a parte pessoal. E nunca levei uma rusga, uma ira, revolta com o seu trabalho, doutor. Hoje aqui, pedindo a absolvição, que a defesa nos surpreende, que não foi a primeira vez que isso acontece. O doutor é um promotor justo, como disse. O compromisso é com a verdade. Representa o Ministério Público com a verdade. E se nesse processo aqui, esse laudo demonstra as X lesões que a senhora levara, Odair, não justifica, ao comparar, quando ele fala juízo, que deu uma ventilada nela, uma. Por quê? Com esse laudo, com essa situação, o promotor hoje que refletiu, porque realmente essa dúvida prepondera a favor dela. E com maestria, honrando sua consciência e também dando aos juradas a posição dele,
pediu absolvição. Mas mesmo que pedisse condenação, doutor, a minha admiração não mudaria, Vossa Excelência. Não mudaria. Respeito o trabalho e sempre eu vou respeitar. E aqui fala com maior honestidade. Pelo seu trabalho aqui, combativo, que Foz do Iguaçu é homicídio toda hora. E está muito bem representado no Ministério Público por Vossa Excelência. Então também recebo as minhas saudações. Aos auxiliares da Justiça, também as minhas saudações. Aos policiais militares aqui presentes, doutora Jamila. Por derradeiro, o conselho de sentença. A defesa aqui vai ser breve, para contar uma verdade que é comum no dia a dia, infelizmente, de muitas mulheres. O fato dessa senhora aqui não ter antes procurado uma medida cabível em face a agressões é que muito aconteceu na história, no convívio entre mulher e homem. Aquele machismo. Se for a delegacia, vai ficar pior. Ameaças, agressões, e demorou tanto tempo para sair a tal de lei Maria da Penha. Precisaram uma senhora ficar cadeira de roda, sem poder exercer o que de hábito costumava, sua liberdade de locomoção, de várias covardias do homem, para nossos legisladores pensar nas mulheres e fazer uma lei especial para o gênero feminino. E isso, de 2006 a lei, né, doutora? 2006. Estamos em 2022. Veja como a nossa lei, nossos legisladores não acompanham a evolução social. Matavam-se mulheres e eram absolvidas no tribunal do júri. Porque maridos, com a sua consciência de machismo, a mulher não tinha a liberdade de construir uma nova família, ter um outro homem. Porque aquele marido, covarde, macho, matava ela, porque a sua honra era prejudicada pelo seu meio. Sua mulher traiu você, e você vai ser assim? Veja, tem umas juradas aqui mais experiência de vida. Sabe o que fez a fala? 60, 70, 80 e 90 começou a ter uma mudança na sociedade. E principalmente nosso legislador, e principalmente no tribunal do júri, que aqueles crimes que mulheres eram vítimas, jurados condenavam. Deixavam dela aquele preconceito que mulher errou, o homem tem direito de lesionar, acabou, jurados, acabou. E nesse caso aqui, está o inverso. Está o inverso porque aqui ela que é a ré. Ela que está com o seu destino vinculado ao veredito de Vossas Excelências, um sim ou não, se absolve ou não. Quem estaria como uma forma correta, nesse caso aqui, não por uma tentativa de homicídio, e sim por lesão corporal, como antes acontecia, era o Dair. Mas olha que injustiça ia acontecer aqui. Eu garanto que quem fosse o promotor ia pedir a condenação dessa senhora. E assim, por quê? Se não fosse uma tal de Silvia, vendo essa senhora aqui, toda cheia de hematomas, escoriações, edemas, várias lesões, jurados, e consequências de lesões. Nilda, faça favor, instigou a senhora aí à polícia, pois ia ser como antes, ia baixar a cabeça, daqui 30 dias não ia ter nem hematoma nela, nem uma lesão, porque o tempo tira essa gravidade, mas na mente não, jurados, fica as sequelas da covardia, das ameaças que outrora tiveram do próprio autor aqui, que está como vítima. Criou coragem, foi à delegacia e lá deu a versão dela. Falou realmente que quem deu início às agressões foi o marido dela. Não só com mãos de chute, inclusive com ventilador.
covarde! Encheu essa senhora aqui de lesões. E lá consta lá, observação. Uma senhora com calça jeans tem a sua intimidade preservada. Fica constrangedor perante o médico, embora seja profissional, abaixar a roupa e também demonstrar. Inclusive na vagina. Indago lá, aquela observação. O médico colocou por acaso? Será que essa senhora teria uma vergonha? Ou seria tão audaciosa de induzir alguém ao erro para esconder lesões? Procurou o quê? Preservar sua intimidade? Violada! Para quem então diria seu amor? Veja, excelência, se não é essa amiga dela que trabalha próximo, essa senhora aqui ia estar nesse júri aqui hoje sem um laudo para provar a desproporcionalidade dessas lesões. E como ficaria ela, seja como for advogado, só com palavras? Cadê um laudo, já que você fala que apanhou tanto? Cadê? Por que não foi ao médico? Graças ao quê? Apoio feminino da mulher. Silvia, através dos seus parentes, levaram essa senhora para fazer jus o que de fato aconteceu. Ela sim, que a defesa tem toda a segurança que foi vítima, que com uma ventilada não faz essas sequências de lesões, muitas múltiplas, ainda mais na perna. E o engraçado, excelências, que o fato de ter complicado a situação clínica da IR teve a causa da facada, em cima da defesa. Quem está apanhando? Um homem, ele é grandão mesmo, as imagens mostram, o cara placão fortão, altão. Olha o tamanho da senhora aqui, ó, 1,50 m. Olha a região que pegou o abdômen. Veja se essa é uma edição homicida. Já tive casos aqui de homicídio, quando quer se matar, não é uma facada não. São X facadas, 30, 20, 15. Isso demonstra uma pessoa que quer matar, que tem a intenção de matar. Porque os golpes dizem a sua conduta. Agora aqui, e essa que pegou no antebraço, excelência, muitas vezes é consequência dessa facada. Pode ser uma só, e pegou aqui na barriga. E o fato de pegou alto do hospital, foi andar de moto, abriu tudo os pontos, a coisa. Prejudicou, retornou, ficou mais tempo. Então veja, se segue a orientação médica, não ia ficar nem uma semana no hospital. Nem uma semana. Essas são essas causas. E vou longe. Uma policial, Caroline, ela se deparou aqui com a senhora Nilda. A defesa até rolou como testemunha. Fala, realmente, eu lembro que atendi a senhora, ela estava cheia de hematomas. Cheia de hematomas. Que eu apenas, com respeito, até simula aqui, ó, no seu grandão, joguei, daria esse rol de lesões, jurados. Seria lógico? Você quer fazer uso da palavra para réplica? Não, excelência. Então, sem réplica, sem tréplica. Então agora a gente vai passar já, ainda, as partes tiveram acesso ainda aos quesitos já ou não? Já tiveram? Todos concordam com a forma como foi elaborado os quesitos? Concordamos, excelência. Tá, então agora a gente vai passar para a votação. Peço que todas e todos se levantem para a leitura e publicação da sentença. Nilda Paula Rocha, já qualificada no presente feito, foi pronunciada como incursa
nas disposições do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com o artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal. Devidamente relatado, processado no MOV 246.2, sendo designada a data para o sorteio dos jurados e sessão de julgamento no MOV 255.1. Instalada hoje a sessão plenária de julgamento, a ré Nilda Paula Rocha foi devidamente interrogada, sendo relatados autos, sendo inquirida uma testemunha, tendo-se procedido aos debates em que as partes sustentaram suas pretensões em plenário. Nos quesitos referentes ao homicídio tentado praticado pela ré Nilda Paula Rocha contra a vítima Aldair Rogério Neu, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a autoria e materialidade do fato, contudo, a absolveu ao responderem ao terceiro quesito. Posto isso, ante a soberana decisão do Conselho de Sentença, julgo improcedente a denúncia para o fim de absolver a ré Nilda Paula Rocha, já qualificada, como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com o artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal. Cumpram-se no que couber as demais disposições do Código de Normas da Igreja Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná. Comunique-se à vítima na forma do artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Arbitros honorários advocatícios em favor do Dr. Elisandro Aguirre, OAB 47023, no valor de R$5.000, em consonância com a tabela de honorários da Advocacia Dativa, constante na Resolução Conjunta número 15/2019, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Fazenda. Transitado em julgado, baixas e anotações necessárias. Oportunamente arquivem-se. Dou esta por publicada e as partes por intimadas nessa sessão. Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Foz do Iguaçu, às 14h30 do dia 10 de março de 2022. Podem todos se sentarem. Afinal dessa sessão, agradeço, ao doutor Carlos Moreno pelas palavras que me foram dirigidas, Também gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho, realizado junto à promotoria titular aqui do Tribunal do Júri. São muitas sessões, e o senhor sempre, visando sempre a justiça, Tanto que, no caso de hoje, pediu absolvição, não é aquele promotor que, enfim, que quer a condenação a qualquer custo. Então, parabéns. E parabéns também pelo trabalho desenvolvido em todos os júris. É uma honra para mim tê-lo, a sua pessoa, à minha direita, nos tribunais do júri. É uma satisfação enorme para mim. Agradeço também ao doutor Elisandro Aguirre, eu conheço já há mais de 5 anos, desde que eu estava na comarca vizinha, de São Miguel do Iguaçu. Também já tivemos, feito júris lá também, em Medianeira e aqui em Foz do Iguaçu mais, porque o senhor é daqui de Foz, mas também sempre atuava também nas comarcas vizinhas. É um advogado excelente de júri, com uma boa oratória, sempre defendendo seus clientes com toda a raça, toda a garra, e todo criminalista deve fazer. Então, meus parabéns, e é uma satisfação também tê-lo como advogado aqui no Tribunal do Júri de Foz do Iguaçu. Eu agradeço também, o Luciano, que é voluntário, nos ajudando aqui, nos auxiliando. O Luiz, o escrivão, a semana passada estava de férias, como ele fez falta, Enfim, também eu agradeço o oficial de justiça, seu nome? Edson. O Edson também, por nos ajudado. Eu agradeço também a copeira, ela não está aqui, mas também ela nos ajuda também, dando café, água, para a gente manter nosso bem-estar e conseguir, vocês também jurados recebem água, café, manter a nossa vitalidade para conseguir levar o júri até o final. Eu agradeço também aos policiais militares, por terem feito a nossa segurança, e que é de suma importância também o desempenho realizado por vocês, para a efetividade da segurança pública. É de muito louvor. Então aqui eu presto as minhas homenagens à Corporação da Polícia Militar do Estado do Paraná.
A instituição do júri encontra-se prevista dentre os direitos e garantias individuais e atende à vontade do legislador constituinte de torná-lo cláusula pétrea. A participação popular no poder judiciário trata-se do exercício da cidadania, de autêntica democracia, e não é por outro motivo que a decisão dos jurados é soberana conforme explicita a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 38, a linha C. Assim, às senhoras juradas, eu renovo meus sinceros agradecimentos e realço que se integram a este tribunal é porque gozam de reputação ilibada. Saiam com a consciência tranquila do dever cumprido, estando por hoje dispensadas. Lembro, por fim, que deverão retornar na próxima quinta-feira, dia 17, às 8h30 da manhã, para outra sessão de julgamento. Dou por encerrada essa sessão, que Deus as abençoe.